Oi, gente, bem-vindo ao Diário de Biscoitos Decorados da Lili Glacê. Aqui eu vou te ensinar como levar seus biscoitos para um outro nível. Você vai sair de um biscoito normal para um biscoito tão lindo que as pessoas vão ter até dó de comer. Eu sou a Carol, mais conhecida como Lili Glacê. Muita gente fica nessa dúvida, é Carol, é Lili? A gente é a mesma pessoa. É o meu nome artístico. Tô brincando, não é nada disso. Mas eu sou a Carol e no episódio de hoje eu vou ensinar pra vocês então tudo sobre os bicos de confeitar. A gente vai aprender quais são os bicos mais utilizados, a gente vai aprender qual é a função deles, como colocar no saquinho, qual saquinho usar, e vai ser muito legal tudo isso que gera muita dúvida quando a gente está principalmente começando nesse mundo de biscoitos decorados. Então, para começar, eu quero mostrar para vocês quais os tipos de bicos de confeitar que eu uso para fazer os biscoitos decorados, quais são os mais utilizados. Bom, primeiro, quando eu comecei, eu lembro a primeira vez que eu entrei numa loja de confeitaria e aí eu vi esse kit aqui dos sonhos que eu tô mostrando para vocês. E aí eu vi esse kit e eu falei, não, eu quero comprar esse kit. Meu, nossa, eu quero muito comprar esse. Eu não sabia nem como usar, não sabia nem o que tinha, mas eu queria comprar porque eu achei a coisa mais linda do mundo. Então, esse kit aqui é um kit da marca da Wilton, que é uma marca importada, que vem com todos os bicos mais utilizados, né? Com todos os tipos de bicos mais utilizados que você encontra. Quando eu comecei, como eu falei, eu queria muito comprar esse estojo, só que agora, vendo agora, eu não indicaria você comprar esse estojo logo de cara. Então eu vou mostrar pra vocês desse estojo aqui, qual deles é o que eu uso de verdade. Porque muitos deles eu não uso no biscoito pelo biscoito ser, tipo, como que fala? Ele ser reto, né? Então, por exemplo, quando eu faço bolo, faço outras coisas tortas e tal, aí você vai acabar usando outros bicos diferentes. Mas o biscoito, por ele ser uma coisa reta, não são todos os bicos que são indicados para você usar nele, porque não fica tão legal o efeito. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar cada um deles, que é o que eu mais uso aqui para fazer os biscoitos decorados. Então, desse kit aqui, o que eu comprei da Wilton, o que eu mais uso, primeiro de todos, são os bicos perlê. O bico perlê, o que é? É esse bico aqui, ó, que é uma bolinha, é o bico mais básico que a gente tem e, gente, acredite se quiser, é o que a gente mais usa para decorar os biscoitos, que são os bicos redondinhos. Então, esse bico a gente chama ele de perlê, e o que eu mais uso é o número 2, daí é o número 1, ó, o número 2, o número 1 e o número 4, que deve estar por aqui em algum momento. Aqui, ó. Então, esses são os que eu mais uso. O bico número 1, no Brasil é bem difícil de encontrar o bico 1, o número 1.5, mas é o meu favorito de todos, porque ele dá um acabamento muito lindo, porque ele fica entre o número 1, que é bem fininho e é um pouco mais difícil de você manter a sua consistência naquele traço, né, que é o bico número 1, e até o bico número 2, que é também, né, o bico número 1 até o número 2 são feitos pra gente fazer contorno e detalhes. Mas o meu favorito é o 1.5, porque o bico 1.5, você consegue ter controle nesse traço, então ele não é tão fininho, só que ele fica delicado. Então, assim, o 1 fica super delicado, só que quando você faz, para você fazer, se você não tem muita agilidade, se você não tá com o ponto certo do glacê, fica bem difícil de você conseguir fazer isso com o número 1. Agora, o número 2 já fica mais fácil, só que ele também fica um pouquinho mais grosso e às vezes não fica tão delicado quanto você quer. Então, se você encontrar o número 1.5, para mim é o melhor de todos desse perlê. Então, começando aqui, o que a gente mais usa é o perlê, na minha opinião, o número 1.5. Pra gente fazer detalhes, pra gente fazer contorno, tudo isso. Depois disso, vem os biquinhos pitanga. O bico pitanga é esse que tem uma florzinha. Deixa eu pegar aquele que eu uso bastante. Cadê ele? Ah, já tá no saco, mas eu vou mostrar esse aqui. Então, o pitanga, ó, são esses que tem florzinhas assim, tá vendo? Então, olha quantos tem aqui desse pitanga. A gente tem vários, ó. Esses todos com florzinha, eles são um bico de pitanga. Então, esses daqui eu uso muito pra fazer rosinha, pra fazer florzinha, pra fazer... eu vou mostrar já pra vocês tudo isso, tá? Mas pra fazer pingadinho, pra dar detalhes, esse daqui eu uso demais. Então, esse é o segundo mais usado, que é o pitanga. E aí, ele tem diferentes tamanhos. Então, você vê pelo número, ó. Por exemplo, esse é o pitanga número 24.
O que eu mais uso entre o 16 e o 17. Que para os meus biscoitos, eu acho que para biscoitos no geral fica muito legal o número 16, 17, porque ele vai te dar um tamanho de uma florzinha bem delicada, mas ainda assim que dá para ver bastante no seu biscoito. Então, o segundo mais usado é o pitanga, entre 16 até 19. Depois disso eu não uso muito, porque eu acho que já fica muito grande. E eu vou mostrar para vocês como usa cada um deles já já, tá bom? Então, beleza. Aí, o terceiro mais usado pra mim, e acho que pra vocês também, quem faz biscoito faz bastante, é o bico de folha. Então, o bico de folha, cadê ele? Vamos ver. É difícil de encontrar. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o bico de folha. Então, repara que ele tem, é como se fosse um Vzinho, e aí no meio ele tem um risquinho aqui, ó. Esse é o bico de folha. Então, é igual o pitanga e igual também o perlê. Todos eles são o mesmo modelo, mas eles têm vários tamanhos, tá? Então, é importante que o seu bico de folha, eu vou mostrar como que fica esse daqui no tamanho 68, já é um maiorzinho. Então, se você quiser fazer esse bico de folha, essa folha um pouquinho menor, você vai diminuindo, que nem esse. É 17, 18. Então, essa média é uma média mais delicada para você fazer no seu biscoito. E eu vou ensinar também para vocês como faz o bico de folha sem precisar usar o bico. Eu vou ensinar para vocês como fazer o corte no seu saquinho de confeitar sem usar nenhum bico, que também essa é uma coisa que eu vou falar já já, tá bom? Então, esse daqui é o que eu uso muito, que é o bico de folha. Mais um que eu uso bastante é esse aqui, que é o bico número 47 da Wilton, que vem nessa caixinha, que é esse que tem uma base mais reta e depois tem alguns dentinhos aqui, tá vendo? Esse bico aqui, ele serve para você fazer como se fosse aquele aspecto de cestinha. Eu vou mostrar, você vai entender. No biscoito a gente usa bastante, principalmente o biscoito de Páscoa, quando você vai fazer uma cestinha com ovinho, ou até uma cestinha de comida, que tem algumas frutinhas. Eu uso bastante esse daqui para fazer essa técnica. Então, ele, mesma coisa dos outros, tem os tamanhos diferentes. Ó, esse daqui já é o 46. Então, o tipo desse bico, ele tem vários tamanhos dentro dele. Então, o 46 já é um pouquinho mais menorzinho, que é o que eu vou mostrar também. E daí, pra finalizar, eu vou mostrar os outros que eu não uso, mas pra finalizar os que eu mais uso, a gente tem esse daqui, que ele já tá até aqui no bico, mas eu vou mostrar um parecido com ele, ó, que é esse daqui, é o número 44, que é quando ele é um pouquinho mais fechadinho embaixo e um pouco mais aberto em cima. Ó, tá vendo? Então, outra variação dele é com essa partezinha aqui pra dentro, mas repara como ele é mais fino embaixo e mais abertinho em cima. Esses aqui a gente usa bastante para fazer pétalas de flor. Então, quando ele é assim, viradinho, a gente usa para fazer as flores. Então, também é um que a gente usa bastante. Agora, esses outros aqui que são mais diferentes, que nem, por exemplo, ó, esse aqui, que nem esse aqui, ó, esse daqui também todo mundo fica na dúvida quando vê falar, meu Deus, que negócio é esse? Então, esses que tem assim, ó, essa parte cobertinha aqui em cima, é que quando você vai colocar o seu glacê, ele vai ficar com um furinho no meio. Então, vai ficar tipo uma voltinha com um furinho no meio. Eu vou mostrar pra vocês como se fosse uma guirlandinha. Então, esse daqui pro Natal, de repente, é bom pra você fazer uma guirlandinha, alguma coisa assim. Mas esses daqui eu não uso muito, tá? Então, os mais utilizados mesmo são esses aqui que eu mostrei pra vocês, que é o grupinho aqui do perlê, o grupinho da pitanga, o bico de folha, esse daqui que a gente faz a cestinha e os de pétala. Então, por isso que eu falei pra vocês sobre essa caixa linda, que maravilhosa, que você fica super animada pra comprar, mas às vezes no começo não tem necessidade de comprar essa caixa. É bom você comprar um de cada pra você entender qual você vai usar mais no estilo de biscoito que você vai fazer, e daí sim, se você quiser mais pra frente, claro que é gostoso ter uma caixa linda dessa pra guardar e tal, mas não é algo que você precisa investir agora, porque também não é uma coisa super barata de comprar, tá bom? Então, quando você chegar na loja, você vai ver que você vai encontrar vários tipos, ó. Tem esse aqui que é o médio, tem esse aqui que é o maiorzão. Então, para biscoito decorado, eu geralmente uso esses pequenininhos mesmo. Só se for, claro, um biscoito que precisa de uma bolinha muito grande, que nem esse daqui, tá vendo? Eu vou fazer uma bolinha, ou vou fazer um acabamento que é um biscoito maior, aqueles biscoitos personalizados. Aí eu até uso esse grande. Mas, geralmente, são esses pequenininhos que eu uso. Então, daqueles que vem nessa caixinha mesmo, que é o bico menor, tá? Então, esse é o pequeno, esse é o médio e esse é o grande.
que eu sempre uso é o pequeno e eventualmente eu uso o médio, tá bom? Então isso também é uma coisa muito importante. Agora uma questão super importante, como você já conhece os bicos de confeitar, agora você já entendeu para que eles servem, cada um deles. A gente vai falar sobre o saco de confeitar, que é parte desse processo todo. Então a gente tem duas partes. A gente tem o saquinho onde a gente vai utilizar o glacê fluido, né? Que é aquele que a gente cobre nossos biscoitos, faz tipos de decorações e tal. E a gente tem o glacê firme e o glacê de ponto de contorno, que são aqueles glacês com mais consistência, glacês mais firmes. Então, para esse tipo de glacê mais firme, você sempre tem que usar o saco de confeitar, tá? Agora, pro glacê fluido, você tem outras opções. Você tem o saco de confeitar de duas formas, tá? E você tem a bisnaguinha. Então, eu vou explicar cada uma delas para vocês. A bisnaguinha, como eu falei, só pode ser usada pelo glacê fluido, porque é o glacê que escorre. Então, essa bisnaguinha aqui é tipo a bisnaguinha de ketchup, essas coisas, sabe? Você pode usar ela. Tem, claro, a profissional, ela é um pouquinho mais cara, mas você também encontra em loja de confeitaria e tal, própria para glacê. Mas você pode usar essas de ketchup, de mostarda e tal. A única coisa que eu sempre recomendo é que ela seja transparente para você ver a cor do seu glacê. Quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha bisnaguinha profissional também, eu usava essa daqui. E daí, quando eu esquecia, eu comprava, tipo, vermelha. E aí, toda vez era muito chato, porque eu nunca lembrava qual era qual, aí tinha que ficar anotando, depois era muito chato, enfim. Então não compre essa que você não consegue ver a cor, tá? Então essa daqui é muito legal, por quê? Porque bom, primeiro porque ajuda no meio ambiente, porque você não vai precisar ficar jogando fora saquinho, então é super legal, você pode lavar e usar de novo, cabe bastante e também não faz sujeira, porque você fechou aqui, ó, deixou na sua mesa, você só vai tchururu e usar, é muito boa. Eu recomendo usar essa quando você for fazer muitas bases. Tipo, você tá fazendo, vamos ver, 50 biscoitos com todas as bases brancas. Isso daqui ajuda muito, porque você só preenche o biscoito e já era. Agora, quando você tiver muitas cores diferentes, daí, às vezes, essa não vai valer muito a pena. Porque você vai ter que ter vários e às vezes é um pouquinho de cada. Então, essa é mais para quando a quantidade é grande, né? Você tem uma quantidade grande e da mesma cor. Mas é muito bom para preenchimento. E também para quando você vai fazer com criança e tal, eles dão melhor, eles fazem melhor com esse tipo de bisnaguinha. Agora, pro glacê fluido, ainda falando do glacê fluido, você pode usar também essas duas opções, que são o saco de confeitar mais firme, que é o que a gente mais encontra no Brasil hoje em dia. Esse daqui é bem antigo, claro que agora a gente já tem a outra opção que eu vou mostrar em breve, mas esse é o que você mais encontra. Não vou falar que é ruim, usei esse daqui um tempão, mas eu não gosto muito, porque ele é muito duro, então é difícil de você se sentir confortável segurando ele. Ele é difícil de você fechar, o que acaba também trazendo mais umidade para o seu glacê real, você vai ver quando eu mostrar esse daqui. E ele tem essa borda aqui, ó, que quando você corta, ela fica esse negócio, é muito chato, eu já vou mostrar também. Então, esse daqui é o meu menos favorito. Nem sei se existe essa palavra, menos favorito, mas eu não gosto desse daqui, tá bom? Então, esse é o que eu não utilizo muito. Eu só utilizo esse daqui quando eu tô usando um glacê muito firme, porque o próximo saquinho que eu vou mostrar pra você, que é esse daqui, às vezes ele é muito fininho e acaba não sustentando um glacê grosso. Então, se você tá com um glacê muito firme, que você vai fazer uma pétala de flor, alguma coisa que é mais difícil, né? Quando você tá trabalhando com um glacê um pouco mais firme, se seu saquinho desse não for uma qualidade muito boa, aí eu recomendo você usar esse. Mas só pra isso, porque eu não uso esse daqui pra quase nada. E aí, o outro saquinho de confeitar, que é o meu favorito, é esse aqui que é mais molinho, olha. Então, várias coisas boas sobre esse saquinho pra falar pra vocês. Então, o primeiro é que você repara como ele já tem o formato certinho. Então, não fica que nem esse aqui, ó. Esses são coisas, gente, são detalhes, assim, que quando você vê, quando você tá começando, você fala, nossa, mas, tipo, meu, é um detalhe mesmo. Mas, sério, quando você começa a fazer biscoito, que você começa a fazer muito, isso daqui faz toda a diferença na hora que você faz. Então, esse, tá vendo essa sobra aqui, ó? Né? Isso daqui é o saco e tem essa sobra aqui, ó. Isso daqui é muito chato, então eu detesto isso daqui. E esse já não tem, tá vendo, ó? Então, várias vezes, ó, outra coisa besta, mas várias vezes eu já cortei minha mão aqui. Quando você segura assim, você corta a mão e é um cortinho que dói muito.
Toda vez que você lava, dói pra caramba. Então, isso daqui é muito chato. E esse daqui é muito bom, porque ele não tem isso. Então, aqui, ó, ele já tem o tamanho certinho. E aí, ele é muito mais molinho. Então, quando você segura, é muito mais confortável e você tem muito mais segurança de fazer o seu biscoito aqui. E outra coisa maravilhosa é que a pontinha dele, ó, é super fininha. Então, você, às vezes, não precisa pôr o biquinho. Você simplesmente vai cortar o biquinho perlê, né? O que for redondo. Você vai cortar simplesmente o tamanho que você quer. Então, que nem eu falei, às vezes é difícil achar o 1.5. Então, você vai cortar isso daqui. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho ideal também pra fazer contorno, pra fazer esses detalhezinhos. Então, você pode você mesma cortar. E outra vantagem desse daqui é que quando você põe o seu glacê, você pode fechar, eu vou mostrar depois, você pode fechar de uma forma que você faz um nozinho e ele fica super fechadinho e não entra a umidade, o que vai ajudar o seu glacê a durar mais tempo no saquinho. Então, esse daqui realmente é o meu preferido, porque é só vantagens com ele. Tem um outro também, uma outra forma também que muitas pessoas fazem, que é pegar o próprio saquinho de embalagem, sabe, saquinho de celofane, e colocar. Eu não gosto muito dessa opção, por isso que eu nem tenho aqui pra mostrar pra vocês, porque eu acho que ela não dá tanta... o acabamento não fica tão bonito. Esse daqui é já um corte bem mais certo que você faz. O saquinho, às vezes, ele não é tão firme, então não dá aquele acabamento tão bonito. Você perde um pouco do controle na hora de segurar, porque o formato não é feito para aquilo, porque o saquinho é feito para embrulhar, né? Esse daqui, ele é feito para a sua mão. Então, o formato dele, ó, já é um formato certinho de bico de confeitar. Ah, e claro, o bico feito à mão com papel manteiga, né? Esse também é uma opção boa, mas às vezes acaba ficando um pouquinho complicado para quem tá começando. Então, o que eu indico para vocês é realmente comprar esse daqui, que é o nosso bico mais... o nosso saco mais utilizado e o que eu mais gosto, e eu acho que facilita muito para quem tá começando. Como eu falei, parece uma coisa besta, né? Tipo, o tipo de saco e tal, sei lá, comprar qualquer um, vou fazer. Mas dá muita diferença. Quando eu comecei a usar esse saco aqui, principalmente para as minhas aulas, eu comecei a dar aula de biscoito e a gente tinha muitas alunas, né? E a gente fazia esse saquinho mais grossinho para cada uma e tal. E a gente via, mas antes não existia esse daqui aqui no Brasil, né? Esse aqui começou a chegar no Brasil agora há pouco. Então, a gente só utilizava esse daqui. E aí, a gente via a dificuldade delas na hora de segurar as coisas, o glacê ia indo pra cima, isso daqui ressecava e começava a cair. Então, são coisas pequenas, mas que pra quem tá começando e quem tá fazendo esses biscoitos, dá muita dificuldade e aí na hora você começa a ficar irritada, seu biscoito não sai legal, você não sabe nem por quê. Então parece um detalhe, mas é super importante que você compre um saco, principalmente esse aqui, se você achar que é muito legal, tá bom? Eu peguei aqui um glacê pra mostrar pra vocês como que faz pra colocar, então. E outra coisa que eu quero mostrar, tá? Esse adaptador aqui. Muita gente vê esse adaptador e não sabe como usar. Eu mesmo no começo, quando eu vi, eu não entendia, gente, sério. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Tem um negócio que eu sempre penso, sabia? Que às vezes, eu não sei se vocês se sentem assim também, mas pelo menos quando eu comecei, eu me sentia tão besta, tipo, ai meu, eu não sei como é que usa isso, eu não vou nem perguntar, porque a pessoa vai achar que eu sou muito besta, que eu não sei como é que usa isso, né? Porque as pessoas têm uma mania de achar que todo mundo tem que saber tudo na vida. Então, às vezes eu fico pensando que muitas vezes as pessoas, por medo de julgamento ou de achar que, ai, tipo, não vou perguntar porque a pessoa vai achar que eu sou uma besta, que eu não sei usar esse negócio, você acaba deixando de perguntar e você não, e você às vezes uma outra pessoa também tem a mesma dúvida, mas por a gente achar que, não vou perguntar porque é uma dúvida besta, você acaba fingindo que você entendeu e a outra pessoa às vezes fingiu que entendeu também, e daí quando você vê, ninguém sabe o negócio direito porque ninguém nunca pergunta. Então, sempre falo para as minhas alunas assim, tipo, não fica com medo de você perguntar uma coisa que você não sabe, porque tudo que a gente tá começando é novo e a gente não sabe mesmo quando a gente tá começando uma coisa nova. Tipo, tem coisas que, né, pra mim é óbvio agora como usa isso, mas pra você que tá começando de repente não é óbvio. Então, por isso que eu quero explicar, porque parece também uma coisa besta, mas é importante. Então, quando eu comecei, eu não sabia como é que eu usava isso. Ele vinha assim, dessa forma, tá vendo? Daí eu falava, o que eu faço com esse negócio, né? E daí o que você tem que fazer? É tirar essa tampinha aqui, ó. E isso aqui vai pra dentro do seu saquinho e isso aqui vai pra fora. Então, o que é esse adaptador, né? Pra que ele serve? Então, você põe ele aqui, ó.
Aí marca ele assim, ó. Aí corta onde você marcou, né? E aí, ó, você puxa bem ele. E ele serve pra quê, então? Pra você chegar e colocar, tipo, ah, eu vou experimentar esse bico aqui. Aí você coloca e fecha ele, tá vendo, ó? Aí, beleza, eu vou colocar o bico aqui, aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, e pra colocar o saquinho de confeitar, também é bem mais... O glacê no saquinho de confeitar, é bem mais fácil se você puder usar um copo, tá? Então, vira a pontinha dele assim, põe ele lá dentro. Esse copo já vai te ajudar aqui, ó, a ter o espacinho. Aí você pega uma colherzinha. Nunca coloca demais, viu, gente? Que senão, se você coloca muito... Eu sempre coloco, tipo, no máximo 2 colherzinhas assim, ó. Se você coloca muito, depois fica difícil de você ter o controle na mão. Principalmente quando você tá começando. Então, não coloquem demais, porque depois vai ser difícil de ter o controle. Aí você fechou ele aqui, ó. Fecha, né? E aí, o que eu falei que esse é muito bom é isso aqui, ó. Então, você pegou isso aqui, ó, e vai dar um nozinho, ó. Então, isso daqui vai te dar muita segurança e muita praticidade. E aí, se você não quiser, pra não ficar esse negoção aqui, ó, você vem aqui e corta, tá vendo? Então, aí você pode trocar, tá vendo, ó, o que é legal. Então, tipo, ai, não gostei desse, eu vou colocar o de folha. Então, pra isso que serve esse adaptador. Pra que você não tenha que toda hora ficar trocando o saquinho, entendeu? É muito legal, sério. Eu gosto muito de usar isso, mas geralmente eu uso isso, como eu falei, só pra quando ele tá numa consistência mais firme, porque o glacê fluido eu acabo usando direto no saquinho. Eu faço o corte, que eu vou mostrar já já também como eu faço o corte do saquinho pra ele, tá bom? Então aqui quero mostrar pra vocês algumas das técnicas que vocês podem utilizar com esses bicos principais que eu mostrei aqui pra vocês. Então aqui, ó, vou pegar o primeiro, que é o mais fofo, que é o mais fácil de fazer também, que é o pitanga. Então, como que a gente usa o pitanga? Não vou começar pelo pitanga, eu vou começar pelo perlê, né, gente, que é o mais fácil mesmo. É que o perlê é tão fácil que eu até esqueci de mostrar ele. Ó, então o perlê é esse aqui que eu coloquei agora, que serve pra quê? Essa bolinha aqui, né? Ele serve pra você fazer bolinhas, poazinho no seu biscoito. Ele serve pra você fazer acabamento e pra você fazer o contorno. E daí tudo isso vai mudando de acordo com o tamanho. Para contorno de biscoito eu gosto de usar o 1.5, contorno e detalhes. Para bolinha eu já gosto de usar o número 2. Claro que se você quiser fazer uma bolinha menorzinha, mais delicada, você pode também usar o número 1.5. Mas o número 2 já dá um pouco mais de presença para essa bolinha. E basicamente é isso. E também para preenchimento. Então, para preenchimento também eu uso o perlê, só que daí eu uso entre o número 2 ao número 4. Então, entre 2, 3 e 4 é o que eu mais uso, tá? E aí, como que eu faço? Uma coisa importante para quem tá começando também. Você tem que segurar o saquinho, ó, é muito importante você saber a forma certa de segurar o saquinho. Então, aqui, ó, no meu dedo, entre esses 2 dedos, eu fecho aqui e esses 3 dedinhos aqui me dá a força, tá vendo? Então, isso aqui fica bem fechadinho e esse dá a força. Então, aqui, ó, o que acontece? Se eu não fizer isso, que muitas pessoas fazem, é fazer isso aqui, ó. Então, isso daqui você perde totalmente o controle, ó. Você não consegue ter o controle do que você está fazendo. Por isso é tão importante a forma de segurar. Porque se você segura embaixo e isso sobe, você vai perdendo o controle e o seu traço não sai bonito do jeito que ele deveria sair. Então, aqui, ó, eu sempre uso também esse dedinho para me guiar, porque eu acho muito difícil fazer dessa forma. Isso é pessoal, tá? Então, se você também tem dificuldade... Gente, acredite, eu tinha muita dificuldade no glacê real. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade mesmo, assim. Não era o meu forte. Eu detestava fazer glacê. Tipo, e a maior ironia do mundo, né? Porque o meu nome é Lili Glacê. É o nome da minha marca. E eu detestava fazer glacê, eu tinha muito medo, eu tinha dificuldade. A minha mão treme muito, normalmente a minha mão treme. Então, eu tive que desenvolver algumas técnicas para que isso não me atrapalhasse, para que eu conseguisse fazer o que eu queria fazer com glacê real. Mas eu sempre digo que mais importante do que talento é você ter esforço. Então, às vezes, muita gente fala pra mim, mas eu não tenho talento com glacê real. Gente, eu também não tinha, sério. De verdade, assim, honestamente, eu não tinha. Só que eu sou e fui sempre muito, muito esforçada.
Eu sou muito dedicada, eu treino muito e tudo aquilo que eu quero, eu faço muitas vezes até eu chegar onde eu quero. Então não é talento, é realmente treino. Como eu falei pra vocês no começo, eu tinha muita dificuldade e aí eu comecei a desenvolver essas coisas que me ajudam. Então, primeira coisa é você segurar isso daqui bem direitinho. Segunda coisa é você colocar esse dedinho para que você possa se guiar, né? E outra coisa é como você segura o saco. Então, tipo, se você segurar de assim, tem que ver o que é mais confortável para você. Para mim, eu gosto dele em pé, assim. Então, eu gosto dele em pezinho, assim, segurando em cima e aqui embaixo. Então, outra coisa que você tem que fazer, então, quando você coloca, ó, é apertar ele bem e levantar esse saquinho aqui, tá vendo? Ó, aqui eu ainda tô com um ponto que não é certo, porque eu só tô mostrando pra vocês, mas aqui eu quero que você entenda a técnica, não o ponto do glacê, tá? Mas a técnica para que você consiga ter um traço bonito é você apertar isso daqui, ó, e levantar, gente, ó. Tem que levantar bem, não pode ter medo de levantar. Se você... Opa! Se você não levanta, olha o que acontece, ó. Sai uma linha reta, mas ela não sai tão certinha e a sua linha, ela não fica tão redondinha e tão bonitinha. Então, o truque aqui é sempre você levantar esse glacê e abaixar. Tem uma coisa também que é super importante, é você lembrar, quando você vai trabalhar com glacê real, seja aqui o nosso biquinho perlê, seja o biquinho de pitanga, você tem que sempre lembrar que o glacê, esse trabalho com bico de confeitar, com saco de confeitar, ele vai parecer quando você começou a dirigir. Então, quando a gente começa a dirigir, é aquele negócio que a gente fala, meu Deus, como é que eu vou olhar no retrovisor? Como é que eu vou virar? Como é que eu vou dar a seta? Como é que eu vou acelerar e parar? E o câmbio, não sei o quê. É muita coisa que tem pra fazer e você acha que você não vai conseguir fazer. É a mesma coisa com glacê real. A gente fala, meu, mas como é que eu vou apertar, levantar, controlar? É muito difícil no começo e é normal que seja, porque realmente são muitas coisinhas pra você tentar, sabe? Então, o que você tem que ter em mente na hora de fazer, trabalhar com o seu saco de confeitar e tudo mais, é que você precisa, então, ter a mesma pressão da sua mão. São 3 coisas, tá? A pressão da sua mão, a velocidade com que você vai e a altura que você leva o seu saquinho. Então, a primeira coisa é a pressão da sua mão. Então, se você tiver uma pressão contínua, ó, o seu traço, ele vai ser contínuo. Agora, onde que as pessoas mais erram, né? Quando a gente começa a fazer, é a gente apertar aqui, ó, e aí a gente apertar um pouco mais e parar de apertar. Então, o que acontece? Se você apertar muito, ó, beleza, tô aqui, eu comecei a apertar muito, esqueci de andar, ó o que acontece, ó. Ele começa a ficar todo zigue-zague. Agora, o que acontece se você apertar pouco? Então, você vem aqui, ó, e tá aqui. Aí, quando você vê, você parou de apertar e, ó, ele vai esticando. Então, isso daqui tem que tomar muito cuidado com a pressão. A pressão que você põe no saco, ela tem que ser contínua, ó. É uma pressão contínua, tá vendo? E daí tem a outra coisa que é a velocidade. Então, às vezes, o que acontece também é que a gente faz o glacêzinho cair aqui e aí, de repente, a gente começa a correr porque a gente quer terminar logo. E aí, o que acontece é que ele quebra no meio. Então, se você começar a correr, ó, e quiser terminar logo, você vai ter esse corte no meio do seu glacê. E acontece ao contrário também se você apertar e esquecer de andar. E aí você ficar aqui apertando, apertando, e ó, ele começa a virar, a ficar todo onduladinho. Então, isso são os erros mais comuns na hora de você fazer esse treino do glacê real, né? Para fazer o contorno e detalhes. E outra coisa é esquecer de levantar. Então, como eu mostrei, você precisa, ó, se você fizer assim, é bem mais difícil de você fazer uma linha reta, de você fazer... até que a linha reta não é tão difícil, mas para você fazer contorno, para você fazer tipo círculo, é muito difícil se você não levanta. Ó, se você fizer um círculo assim, ó, repara. Olha só o meu círculo, tá? Aqui eu tô usando o número 2, perlê número 2. Olha esse círculo que eu tô fazendo. Sem levantar meu bico, ó. Tipo, tá beleza, mas não tá um Abrastemp, né? Então, ó, quando você levanta, você tem mais controle, tá vendo? Ó, você pode fazer um zigue-zague, você pode fazer... você pode fazer um círculo, tudo isso você vai
Quando você levanta o seu bico, você tem mais controle de onde o seu traço tá indo. Só que uma coisa importantíssima é quando você começar a chegar, tipo, eu quero parar já já. Tipo, eu tô fazendo aqui, ó, tô fazendo um zigue-zague, né? Ah, legal. Só que eu quero acabar esse zigue-zague. Então, o que eu faço? Eu paro de apertar e só desço. Entendeu? Porque se você continuar fazendo assim, ó... Ai, peraí. Se você continuar fazendo isso aqui, ó, e daí você continuar apertando e quer parar, quando você descer, ele vai ficar essa voltinha. Quando a gente usa esses bicos que tem textura, né, que tem formatinho, que nem o de cestinha, que é esse daqui, que nem o perlezinho, não, perle não, o pitanguinha, que faz aquela florzinha, esses aqui de pétalas também, todos esses que a gente faz, que ele precisa ter uma forma, né? Então, que ele tem que ficar com aquela forma, a gente precisa usar um glacê mais firme, né? Que eu vou falar pra vocês isso em outro vídeo sobre todos os pontos do glacê, mas ele precisa ser no glacê firme. Só que a gente comete um erro que eu cometi muito quando eu comecei, que é usar o glacê firme demais. Então, quando eu comecei, eu tinha muito medo de que aquilo não ia ficar no formato, que ia derreter, que ia, sei lá, não ia ficar legal. E daí eu usava o glacê muito, muito firme. Com isso, o que aconteceu? Me deu a maior tendinite do mundo. Eu tenho até hoje uma bolinha aqui, ó, de tanto usar o glacê duro, de tanto fazer força. E não é não, tipo, eu trabalhei muito com glacê, por isso que me deu tendinite. Hoje eu vejo que não é porque eu trabalhei muito, na verdade é porque eu trabalhei muito com o ponto errado, né? Então me deu maior tendinite aqui, uma bolinha, e teve uma época que eu não conseguia nem fazer muito glacê por conta dessas dores que me dava, eu tinha que usar sempre aquela coisinha de mão. Por isso tudo porque eu tava usando o glacê no ponto errado. Então, e outra coisa que acontece também quando você usa o glacê no ponto errado, além de ferrar com a tua mão e te dar uma tendinite, também ele fica muito quebradiço e às vezes você não consegue fazer o formato, ele não tem elasticidade suficiente para fazer um formato de uma flor, de uma pétala e tal. Então, por isso é importante que você use um glacê firme, mas não duro a ponto de você sentir dor na hora de fazer. Tá? Isso é muito, muito importante. Agora que eu já mostrei pra vocês como usar o bico perlê, que é aquele redondinho que a gente usa pra fazer traços, bolinhas, detalhes, escrita, agora eu vou mostrar pra vocês como faz pra usar o bico pitanga. Eu tenho algumas variações dele, que são essas daqui que eu vou mostrar, ó. Que são algumas variações, então esse daqui é mais espiral, tá vendo? Esse daqui é maiorzinho, esse daqui é bem pequenininho e esse daqui é mais aberto, ó. Então, esse bico aqui, a gente tem várias opções. É um bico que vai te dar muitas opções legais de acabamento. Então, a primeira delas, ó, é fazer a famosa estrelinha com ele. Então, você pode fazer um acabamento de biscoito, tipo, muito fofo. Que é as estrelinhas uma do ladinho da outra, tá? Depois você tem a conchinha, com esse daqui que a gente chama de acabamento de conchinha, que também pode ser feita com o bico perlê, que é o redondinho, mas com esse aqui fica muito fofo, que é quando você deixa ele bem gordinho e puxa aqui, ó. Então, repara, bem gordinho e puxa. Bem gordinho e puxa. Então, a parte super importante para você fazer isso daqui é que você deixe espaço entre uma e a outra. Então, ó, se você fizer isso aqui, ó, gordinho e puxa, e já começar aqui bem em seguida uma outra, ó, não fica muito legal. Olha a diferença de espaço entre esse e esse. Então, é importante que você faça isso daqui, ó, e comece, ó, daqui. Então, ela tá aqui, eu vou começar, tipo, uns... Não sei nem quanto é de milímetros que tem aqui, mas tá vendo que é um espacinho, ó, e aí eu volto com ela e preencho. Então, ela tem que me dar um espaço para eu voltar e preencher, tá? Ó, olha a diferença de acabamento que fica. Outra opção que eu adoro fazer é como se fosse um coraçãozinho, ó. E ele vai entrelaçando. Então, ó, pra cá é a mesma pérola, só que eu vou fazendo isso aqui, tá vendo, ó? Isso aqui fica lindo nos biscoitos, sério, eu amo fazer isso. Olha que lindo. Ele fica lindo, você pode pintar de dourado depois. Nossa, fica muito lindo. Então, esses são os que eu mais uso. E daí, a gente tem também as variações, como eu falei pra vocês. Então, esse daqui, ó, que eu usei agora foi o número 15, que é o meu preferido, é o que eu mais uso. Agora, eu vou usar o 24 com ele mais fechadinho pra vocês verem a diferença. Então, ó, repara como ele é fechado, ele... Tá vendo? Ele sai...
ele sai um pouco mais fininho, então você tem que deixar ele ficar gordinho. Se você tira agora, olha como é que ele fica esquisito, tá vendo? Então, esse daqui, ó, você tem que deixar ele encher e tirar. Encher e tirar. Então, esse é mais pra fazer esses pomponzinhos assim, porque se você for fazer o nosso assim, ó, ele não fica tão legal, tá vendo? Esse daqui é um muito bom também pra fazer rosinha, que é quando você coloca aqui, deixa cair, pinga ele e vira. Olha que coisa mais fofinha de tudo. É a rosinha. Então, esse aqui, o número 24, ele é bom pra fazer a rosinha, ó. Você aperta ele, vira aqui, deixa cair e fecha, tá? Então, são os botõezinhos de rosa. Esse daqui também eu gosto pra fazer isso. Então, é o 24. Opa! Ele é mais fechadinho, por isso que a rosinha nele fica mais legal do que o outro. Agora eu vou mostrar pra vocês o biquinho de folha, que é o número 68, tá? E aí, esse biquinho é esse que tem assim, ó, parece um Vzinho, e aí tem essas duas coisinhas na frente, né? Então, você vai apertar ele, ó, olha que lindo. E aí, você aperta novamente, aperta e puxa. Olha que fofo, não é muito legal? E aí, ele forma uma folhinha, eu vou fazer desse lado pra você ver melhor. Então, aperta, levanta, aperta e puxa. Então, esse daqui tem vários tamanhos e você pode fazer menorzinho se quiser, maiorzinho. Eu vou mostrar também como usar ele no próprio saquinho, se você não tiver esse bico, como fazer esse corte de folha. Então, se você não tem esse bico de folha, você pode cortar ele no seu saquinho, que é esse meu favorito que eu mostrei pra vocês, dessa forma, ó. Então, você vai vir aqui, amassa ele assim, tá vendo? Pra que ele fique igual o bico, ó. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Vou pegar um maiorzinho só pra vocês verem, comparar. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Então, ele vai ficar igual, tá vendo? Ó, tá igualzinho o bico, né? Nesse formato assim. Então, o que a gente precisa só? Fazer esse Vzinho aqui, ó, que tem aqui, né? Então, pra gente fazer esse Vzinho, a gente vai pegar a nossa tesourinha e vai cortar um V aqui. E um V aqui. Calma aí, que eu não cortei o suficiente. Ó, então a gente tira essa pontinha e vai ficar igualzinho, né? Só que pra gente utilizar ele, a gente vai virar dessa forma, tá vendo, ó? Então vai ficar, a gente cortou assim, você vira assim. Então o que você precisa fazer é apertar, deixar encher e, tá vendo, ó? E aí você consegue ter uma folhinha sem precisar comprar o bico de folha. Claro que não é a folhinha igual o bico, né? Ó, mas pra fazer um detalhezinho, ela fica bem bonitinha. Você pode fazer assim, ó, de um lado e de outro. Daí pode colocar bolinha. Eu usei muito isso pro Natal. Fiz ela verdinha e depois eu coloquei algumas bolinhas vermelhas. Fica muito fofo também. Agora o que falta eu mostrar pra vocês, então, é o de pétala e o de cestinha. Vamos mostrar primeiro de cestinha? Não, vamos mostrar primeiro de pétala. Ai, meu Deus, vamos mostrar primeiro de pétala, então. Então, vamos no de pétala. Ó, é assim. Essa pétala aqui, esse é o 101. Então, sempre o mais baixo, o mais fininho pra cima e o mais gordinho pra baixo. Vou mostrar nesse biscoito só porque dá pra eu virar ele pra vocês, tá bom? Mas essas pétalas geralmente eu faço no papel manteiga e faço naquela coisinha que segura, sabe? Então é mais fácil de fazer no papel manteiga do que fazer no próprio biscoito. Mas vou mostrar só aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. Então aqui, ó, você vai apertar e puxar. Então aqui a gente vai fazer uma margaridinha, tá vendo, ó? Então, ó, tá vendo como quando você puxa ele, embaixo fica mais fininho, ó. E aí você já tem esse formato de florzinha. Ó. Essa daqui é uma florzinha bem facinho, mas que fica super linda. E depois você pode vir aqui, ó, e colocar Coloca algumas bolinhas no meio, olha que bonitinho, ó. Uma florzinha bem facinho de fazer, com esse bico 101, que é onde você vai ter essas pétalas bem fininhas, bem bonitinhas. E aí, faltou mostrar pra vocês esse da cestinha, que é esse que a gente faz, que é como se fosse... É uma cestinha mesmo, vocês vão ver o que eu tô falando. Então, esse daqui tem os dentinhos e a parte de baixo. Então, o que você precisa fazer é... Primeiro faz uma listrinha, e daí você vai vindo aqui, ó, e vai passando
tá vendo? Na frente dela, assim. Daí você vai fazer outra listrinha. E você vai intercalar esse listradinho. Aí você vai fazer outra listrinha. E aí, vai intercalar novamente. Ó. Aqui eu fiz muito espaçado, então faz mais pertinho, tá bom? Ó. E aí você vai fazendo esse trabalho com esse bico que fica muito fofo. Então, se você quiser fazer menorzinho, também pode fazer que fica muito bonitinho. Mas ele fica muito fofo de qualquer forma. Ó, tá vendo que ali eu comecei mais espalhado, que é o que a gente tende a fazer no começo. Mas quanto mais juntinho você faz, ó, mais bonitinha ela fica, tá vendo, ó? Ó, a diferença desse começo que tava mais espalhado pra quando você faz ela bem juntinha. E sempre intercalando nos buraquinhos, tá? Então, esse trabalho é muito fofo e você fazer uma bordinha no seu biscoito com ele, ou que nem eu falei na Páscoa, você vai fazer alguns ovinhos e colocar numa cestinha, fica muito bonitinho e eu tô usando esse biquinho aqui. Bom, eu mostrei pra vocês algumas técnicas, tudo que vocês podem fazer com os biscoitos, com os bicos de decorar, né, nos biscoitos decorados. E uma coisa que eu quero dar um conselho pra vocês, pra quem tá começando, pra quem tá treinando, ou até pra quem já faz, mas tem medo sempre, é que, sério, não tenha medo de você fazer e ficar feio, sabe? Muita gente para antes mesmo de chegar onde queria chegar, porque, ai, tá muito feio, meu traço é ruim, eu não consigo fazer, minha mão treme, meu glacê não tá no ponto certo. Isso tudo vocês precisam treinar. Você só vai conseguir chegar num resultado legal depois de muito tempo de treino, gente. Então, não tenha medo. Eu sei que no começo desanima mesmo. A gente faz uns treinos, a gente fala, ai, nossa, ficou muito feio, olha o meu traço tá horrível. Eu não tenho controle nenhum com glacê real. Isso tudo eu já passei por isso. Então, eu sei que você vai conseguir se você treinar, porque é assim mesmo no começo. Só que o que acontece, o que difere as pessoas que conseguem ficar boas no glacê e das que não conseguem, não é talento, definitivamente, é treino. Então, começa a pegar esses bicos mais legais que eu mostrei pra vocês hoje, os mais básicos, começa a treinar isso tudo e, como eu falei, não tenha medo de errar. No começo vai ficar feio, depois você faz 5 folhas de treino e você vai ficando melhor, vai ficando melhor, vai ficando melhor. Então não tenha medo de treinar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquecem de deixar um comentário aqui embaixo, mandar para algum amigo, para alguma amiga. E que vocês treinem muito aí, porque eu tenho certeza que vocês vão chegar lá se vocês treinarem bastante e se dedicarem muito ao glacê real, tá bom? Um beijo!